Ave Maria, cheia de graça. Por favor, irmã, você tem que me ajudar. Eu sou inocente. O condenado invocou Virgem Maria no seu último instante. O que aconteceu foi surpreendente. A luz fria da madrugada ainda não tinha chegado quando Bruno Martins acordou pela última vez como homem vivo. O corredor da morte da penitenciária de Aparecida do Norte cheirava mofo e desinfetante barato, aquele cheiro que gruda na garganta e não sai. Do lado de fora da cela, o silêncio pesava como chumbo, nem os guardas conversavam naquela hora. Bruno tinha 42 anos, mas parecia ter 60. O corpo magro, marcado por tatuagens que contavam histórias de violência, tremia levemente com o frio. Não era só o frio do concreto gelado. Era o frio de saber que em poucas horas uma agulha entraria no braço dele e tudo acabaria. 15 pessoas. Ele repetia esse número na cabeça desde que entrará ali, 5 anos atrás. 15 vidas que ele arrancou do mundo como quem arranca folha de caderno. Não pensava nisso com remorso. Pensava com uma mistura de orgulho torto e raiva seca. O mundo me fez assim, murmurava para si mesmo. Me abandonou quando eu era criança. Agora quer me julgar. Lá fora, a cidade ainda dormia. Mas na Basílica de Nossa Senhora Aparecida, a poucos quilômetros dali, uma mulher de 68 anos estava de joelhos há 48 horas seguidas. Dona Aparecida, mãe de Bruno, tinha o rosto marcado por sulcos profundos. Não eram rugas comuns, eram cicatrizes de lágrimas que nunca pararam de cair. Ela segurava um terço velho, as contas gastas de tanto passar entre os dedos. As mãos tremiam. A voz, rouca de tanto rezar, mal saía. Minha mãe do céu, eu sei que ele fez coisas horríveis. Eu sei que não merece misericórdia. Mas eu, como mãe, não consigo desistir. Não consigo deixar ele morrer assim, longe de Deus, longe de tudo. Ao redor dela, dezenas de velas acesas formavam um mar de luz dourada. Outras pessoas se juntaram à vigília. Mães que perderam filhos para a violência, pais destroçados, gente que conhecia a dor de ver alguém que amam se transformar em monstro. Ninguém falava. Só rezavam, um rosário atrás do outro, como se as palavras pudessem construir uma ponte entre o céu e aquele lugar esquecido por Deus. Bruno não sabia de nada disso. Ele tinha recusado a última visita da mãe. Quando ela ligou, 3 dias antes, ele disse coisas que nenhum filho deveria dizer. Não quero ver você chorando, velha. Aceita logo que seu filho é assassino e vai morrer como assassino. Sua Virgem Maria não salvou ninguém, nem eu, nem as pessoas que eu matei. Religião é mentira pra gente fraca. Dona Aparecida tinha desligado o telefone e caído no chão, soluçando. Mas não desistiu. Foi direto para a Basílica e ali ficou. Se ele não quer me ver, eu falo com você. Sussurrou para a imagem gigante da padroeira. Você é mãe também. Você entende. Agora, naquela cela fria e escura, Bruno olhava para o teto manchado de umidade. Pensava na jovem Mariana, 19 anos, que implorou pela vida enquanto ele segurava a faca. Pensava no pai dela, que teve ataque cardíaco quando soube da morte da filha. Pensava em cada rosto, cada súplica, cada grito que ele ignorou. Mas não sentia nada. Ou fingia não sentir. Tinha construído um muro tão alto dentro de si que nem ele sabia mais o que era verdade. Faltam 4 horas, pensou, olhando para o relógio na parede do corredor. 4 horas e eu viro pó. E depois, nada. Só escuridão. Lá na Basílica, Dona Aparecida abraçou a base da imagem de Nossa Senhora e sussurrou com voz quebrada. Eu ofereço minha vida. Eu ofereço tudo. Só toco o coração dele uma vez. Uma vez só. Antes que seja tarde demais. Naquele instante, testemunhas juraram depois. A imagem centenária de terracota deixou escorrer uma lágrima. Uma lágrima real, que desceu pela face escura da santa e caiu no chão de mármore com um som quase inaudível. As velas ao redor tremularam todas ao mesmo tempo, como se um vento invisível tivesse passado. E um perfume de rosas, rosas frescas, impossíveis naquela hora da madrugada, encheu o templo imenso. Na cela, Bruno sentiu um arrepio subir pela espinha. Virou-se para o canto escuro, franzindo a testa. Tinha certeza de que estava sozinho. Mas algo estava diferente. O ar parecia mais leve. Ou mais pesado. Ele não sabia explicar. Alucinação de quem vai morrer, resmungou, tentando afastar o desconforto. Mas no fundo, muito no fundo, uma parte dele que estava morta há anos começou a se mexer. E isso assustou mais do que a morte que se aproximava.
Bruno Martins não nasceu assassino. Ninguém nasce. Ele nasceu numa noite de chuva forte, num barraco de madeira compensada na zona leste de São Paulo, onde o esgoto corria a céu aberto e as balas perdidas eram mais comuns que pão na mesa. Dona Aparecida, jovem de 26 anos, segurou o filho recém-nascido nos braços e chorou, não de alegria, mas de medo. Medo do que aquele lugar faria com aquela criança. O pai de Bruno era homem violento. Bebida transformava ele num demônio que quebrava móveis, quebrava ossos, quebrava almas. Bruno cresceu vendo a mãe apanhar toda sexta-feira, quando o salário virava cachaça. Cresceu aprendendo que o mundo era lugar onde o forte esmaga o fraco, onde não há justiça, só força bruta. Aos 8 anos, Bruno quase morreu de pneumonia. Dona Aparecida não tinha dinheiro para remédio. Naquela noite, ela fez algo que nunca contou para ninguém. Vendeu o próprio corpo na rua, 3 vezes seguidas, para conseguir o dinheiro da consulta e dos antibióticos. Voltou para casa com dinheiro na mão e vergonha na alma, mas o filho sobreviveu. Foi naquela época que ela o levou para ser batizado na capela de Nossa Senhora Aparecida, no bairro. O padre era homem velho e bondoso, Padre Miguel, que conhecia a dor daquele povo esquecido. Consagro esse menino a Nossa Senhora, disse Dona Aparecida com voz firme, mesmo com o olho roxo do último soco do marido. Prometo que ele vai crescer no caminho do bem. Prometo. Mas promessas não seguram balas. Bruno tinha 12 anos quando viu o amigo de infância morrer na sua frente, tiro na cabeça por causa de dívida de droga. Tinha 14 quando entrou para o tráfico, não porque queria, mas porque não via outra saída. Deus abandonou esse lugar faz tempo, dizia ele quando Dona Aparecida tentava levá-lo para a missa. Se ele existisse, a gente não vivia assim. Aos 18, Bruno matou pela primeira vez. Foi num assalto que deu errado. A vítima reagiu, e ele puxou o gatilho sem pensar. O corpo caiu no chão, sangue espalhando no asfalto quente, e Bruno sentiu nada. Absolutamente nada. Era como se algo dentro dele tivesse morrido junto. Os anos seguintes foram espiral descendente. Mais assaltos, mais mortes, mais violência. Bruno virou lenda nas ruas, o cara que não tinha medo de nada, que ria na cara da morte, que matava sem piscar. As pessoas sussurravam o nome dele com medo. E ele gostava disso. Era a única coisa que lhe dava sensação de poder no mundo que sempre o pisoteou. Mariana foi a 12ª vítima. Menina de 19 anos, estudante de enfermagem, voltando da faculdade à noite. Bruno a encurralou num beco escuro. Ela implorou, chorou, ofereceu tudo o que tinha. Por favor, eu tenho mãe, eu tenho sonhos, eu quero viver. Bruno olhou para aqueles olhos cheios de lágrimas e sentiu raiva. Raiva dela ter futuro quando ele nunca teve. Raiva dela ter esperança quando ele só conheceu desespero. A faca entrou 3 vezes. Rápido. Eficiente. Ela caiu no chão, os olhos ainda abertos, ainda procurando entender por que aquilo estava acontecendo. Bruno limpou a lâmina na própria calça e foi embora assobiando. Quando a polícia finalmente o pegou, 2 anos depois, Bruno tinha 15 corpos nas costas. O julgamento foi circo midiático. Ele entrou no tribunal rindo, acenando para as câmeras, fazendo cara de deboche para as famílias das vítimas que choravam nas primeiras fileiras. Vocês querem monstro? Eu dou monstro para vocês, pensava. Era a única identidade que lhe restava. O pai de Mariana, seu José, homem católico que ia à missa todo domingo, teve que ser segurado quando Bruno entrou na sala. Eu vou matar ele. Eu vou matar esse demônio, gritava, fora de si. Mas no fundo, todos sabiam que justiça humana nunca seria suficiente. Como se paga por 15 vidas? Como se repara o irreparável? A sentença veio rápida, pena de morte por injeção letal. Bruno recebeu a notícia sem piscar. Tanto faz, disse para o advogado. Morrer aqui ou morrer lá fora, que diferença faz? Todo mundo morre um dia. Foi levado para o corredor da morte, cela pequena e úmida onde passaria os próximos 5 anos esperando a data final. Dona Aparecida tentou visitá-lo dezenas de vezes nos primeiros meses. Ele sempre recusava. Não quero ver a senhora, dizia pelo interfone da prisão. Vai viver sua vida e esquece que eu existo. Mas mãe não esquece. Mãe não desiste. Dona Aparecida voltava para casa, chorava até não ter mais lágrimas, então pegava o terço e recomeçava a rezar. Naquela madrugada de 8 de dezembro, última madrugada da vida de Bruno, algo estava diferente.
O ar dentro da cela parecia vibrar com frequência estranha. Bruno tentou ignorar, mas o arrepio na espinha não passava. Ele se levantou, caminhou até a pequena janela com grades que dava para o pátio vazio. Lá fora, o céu começava a clarear, aquele azul escuro antes do amanhecer. Daqui a pouco acaba, murmurou para si mesmo. Daqui a pouco não sinto mais nada. Finalmente. Mas uma parte dele, pequena e assustada, sussurrava outra coisa. E se tiver algo depois? E se não for só escuridão? Ele balançou a cabeça, afastando o pensamento. Besteira. Religião é mentira. Sempre foi. Mas o arrepio continuava. E lá na basílica, Dona Aparecida apertava o terço com tanta força que as contas marcavam a palma da mão. Minha mãe, sussurrava ela, se existe misericórdia no céu, mostra para ele. Só uma vez. Antes que seja tarde demais. Nos 5 anos que Bruno passou no corredor da morte, ele não mudou. Enquanto outros presos buscavam capelães, se convertiam, tentavam fazer as pazes com Deus antes do fim, Bruno fez o oposto. Ele construiu fortaleza de ódio ao redor de si mesmo, cada tijolo feito de amargura e desprezo. As cartas começaram 3 meses antes da execução. Bruno pediu papel e caneta ao guarda e começou a escrever para as famílias de suas vítimas. Não eram cartas de arrependimento, eram punhais de palavras destinados a reabrir feridas que mal começavam a cicatrizar. Para a mãe de Mariana, a jovem de 19 anos, ele escreveu com letra firme e sem tremor. A senhora deve estar pensando que eu vou pedir desculpas agora que vou morrer. Mas não vou. Sua filha chorou quando eu segurei ela. Implorou pela vida. E sabe o que eu senti? Nada. Absolutamente nada. Ela morreu rápido. Foi até bondade minha. A senhora vai viver o resto da vida com esse buraco no peito, e eu vou rir até o último segundo antes de morrer. Quando a carta chegou, a mãe de Mariana caiu no chão da cozinha, gritando. Os vizinhos vieram correndo, pensando que era ataque do coração. Mas era pior, era dor sendo esfregada no sal, a ferida sendo aberta de novo com faca enferrujada. O pai de Mariana, seu José, leu a carta depois. Homem de fé, católico devoto que ia à missa todo domingo, sentiu algo que nunca sentirá antes, vontade de matar. Vontade de entrar naquela prisão e estrangular Bruno com as próprias mãos. Mas não foi só para eles. Bruno escreveu para todos. Para o irmão do comerciante que matou num assalto, seu irmão era covarde. Tentou reagir e morreu como cachorro na rua. Espero que você seja mais esperto. Para a viúva do policial que executou durante fuga, seu marido errou de profissão. Deveria ter ficado em casa. Assim ainda estaria vivo. A mídia soube das cartas e explodiram em escândalo nacional. Programas de televisão debatiam. Como alguém pode ser tão monstruoso? Será que ele é humano? Psicólogos analisavam. Psicopatia extrema. Ausência total de empatia. Caso clínico. Políticos usavam Bruno como exemplo da necessidade de penas mais duras. Mas Bruno não ligava para nada disso. Na verdade, ele gostava. Era a única forma de poder que ainda tinha, o poder de causar dor, mesmo de dentro daquela cela pequena e úmida. Quando o jornalista conseguiu entrevista telefônica com ele, Bruno riu durante toda a conversa. Eu nasci pro mal, disse ele com voz tranquila, quase orgulhosa. Não adianta vocês ficarem procurando razão, procurando explicação. Algumas pessoas simplesmente são ruins. Eu sou uma delas. E vou morrer sendo uma delas. As famílias das vítimas se organizaram. Queriam estar presentes na execução. Queriam ver aquele homem morrer. O sistema penitenciário permitiu que 5 representantes assistissem. Seu José foi escolhido para representar a família de Mariana. Quando lhe perguntaram se tinha certeza de que queria ver aquilo, ele respondeu com voz dura: eu preciso ver com meus próprios olhos que ele não existe mais. Preciso saber que não vai fazer mal para mais ninguém. Enquanto isso, na Basílica de Aparecida, a vigília de Dona Aparecida crescia. Dezenas de pessoas se uniram a ela, não porque apoiavam Bruno, mas porque viam naquela mãe uma dor que ninguém deveria carregar sozinha. Padre Miguel, agora com 78 anos e doente de câncer terminal, celebrava missas especiais pedindo misericórdia. Uma semana antes da execução, o padre foi visitar Bruno. Ele teve que pedir autorização especial, usar toda a sua influência como sacerdote respeitado. Quando chegou à cela, estava tão fraco que mal conseguia ficar em pé. Os guardas trouxeram cadeira para ele sentar do outro lado das grades. Meu filho,
disse Padre Miguel com voz trêmula, eu te batizei quando você era bebê. Sua mãe te consagrou a Nossa Senhora Aparecida naquele dia. Ela fez promessa de que você seria protegido. Bruno olhou para o padre com olhos vazios. Proteção? Olha onde eu estou, padre. Sua promessa foi piada. E sua santa não fez nada. Nunca fez. O padre sentiu lágrimas descerem pelo rosto enrugado. Bruno, eu vim te dizer que nunca é tarde demais. Mesmo agora, mesmo depois de tudo. Tarde demais. Bruno interrompeu com risada amarga. Padre, eu matei 15 pessoas. 15. Eu destruí famílias. Eu causei dor que nunca vai acabar. E sabe de uma coisa? Eu não sinto nada. Não sinto remorso. Não sinto culpa. Não sinto nada. Então me diz, padre, que tipo de Deus perdoaria alguém assim? Padre Miguel respirou fundo. A dor no peito não era só do câncer. Era dor de ver a alma tão perdida, tão mergulhada em escuridão que nem conseguia enxergar luz. O tipo de Deus que morreu na cruz por pecadores. O tipo de Deus que perdoou os que o crucificaram. O tipo de Deus que... Chega! Bruno gritou, levantando-se bruscamente. Eu não quero ouvir sermão. Deus me abandonou quando eu era criança, quando meu pai quebrava os ossos da minha mãe, quando a gente passava fome. Agora que vou morrer, todo mundo quer falar de misericórdia. Tarde demais, padre. Eu vou pro inferno e já aceitei isso. Pelo menos lá eu não vou ter que ouvir essa hipocrisia toda. O padre saiu daquela visita destroçado. Voltou para a basílica e caiu de joelhos diante da imagem de Nossa Senhora. Mãe do céu, chorou ele, aquela alma está tão perdida, tão afundada em trevas. Só um milagre pode alcançá-la agora. Só a Senhora pode tocá-la. E Dona Aparecida, ouvindo as palavras do padre, intensificou suas orações. Ela não dormia mais, não comia mais, só rezava, como se cada Ave Maria fosse gota de água tentando apagar incêndio imenso. Suas mãos sangravam de tanto apertar o terço. Seus joelhos estavam feridos de tanto tempo ajoelhada no mármore frio. Mas ela não parava. Minha mãe, sussurrava ela na escuridão da basílica vazia às 3 da madrugada. Eu sei que ele não merece. Eu sei que as famílias das vítimas merecem justiça. Mas a morte dele vai acontecer de qualquer jeito. Eu só imploro pela alma dele. Não deixa ele se perder para sempre. Por favor. Na cela, Bruno não sabia de nada disso. Ele deitou na cama dura e olhou para o teto. Faltavam 3 dias para a execução. 3 dias e tudo acabaria. Ele deveria se sentir aliviado. Mas sentia algo estranho crescendo no peito. Não era medo da morte. Era algo pior. Era medo do que viria depois. Não existe nada depois, repetia para si mesmo como mantra. Quando morrer, é só escuridão. Só paz. Só fim. Mas lá no fundo, muito no fundo, uma voz sussurrava, e se você estiver errado? 48 horas antes da execução, algo mudou na basílica. O ar ficou diferente, mais denso, mais carregado, como se estivesse prenhe de algo invisível mas real. As pessoas que entravam para rezar sentiam arrepio na espinha, aquela sensação de que não estavam sozinhas, de que alguém estava ouvindo. Dona Aparecida já não tinha mais lágrimas. O corpo tinha secado todos os reservatórios, mas o choro continuava, seco, doloroso, como tosse que rasga a garganta. Ela estava há tanto tempo ajoelhada que as pernas não respondiam mais. Quando tentou se levantar para ir ao banheiro, desabou no chão. 2 mulheres que rezavam próximo correram para ajudá-la. Minha filha, a senhora precisa comer alguma coisa, disse uma delas com preocupação. Precisa descansar um pouco. Deus não quer que a senhora se mate assim. Dona Aparecida olhou para ela com olhos fundos, tão profundos que pareciam buracos. Como eu descanso sabendo que meu filho vai morrer depois de amanhã sem paz na alma? Como eu como sabendo que ele vai enfrentar a eternidade em desespero? A mulher não soube o que responder. Ajudou Dona Aparecida a sentar num banco e trouxe copo de água. Ela bebeu devagar, as mãos tremendo tanto que metade da água escorreu pelo queixo. E então voltou para os joelhos diante da imagem gigante de Nossa Senhora Aparecida. A imagem tinha quase 3 séculos de história. Terracota escura, encontrada por pescadores nas águas do Rio Paraíba em 1717, transformada em símbolo de fé para milhões de brasileiros. Dona Aparecida olhou para aquele rosto de traços suaves, para aqueles olhos que pareciam ver através de tudo, e começou a falar, não mais orações decoradas,
mas palavras que vinham do fundo da alma. Minha mãe, começou ela com voz rouca, eu não sei mais o que fazer. Eu já rezei todos os terços que sei. Já acendi todas as velas que pude. Já fiz todas as promessas possíveis. Meu filho vai morrer em 2 dias, e ele está com o coração tão duro que nem Deus consegue entrar. Ela parou, engolindo o choro seco que doía na garganta. Eu sei que ele fez coisas horríveis. Eu sei que matou pessoas inocentes. Eu sei que causou dor imensurável. As famílias das vítimas têm todo o direito de querer justiça, e eu não estou pedindo para ele escapar disso. A justiça humana vai ser feita. Ele vai morrer. Suas mãos apertaram o terço com tanta força que as contas velhas começaram a rachar. Mas a senhora é mãe também. A senhora ficou ao pé da cruz vendo seu filho inocente morrer. A senhora conhece essa dor de mãe que não pode fazer nada. E se Jesus morreu por todos, até pelos soldados que o crucificaram, até pelos ladrões ao lado dele, então tem que ter misericórdia até para o meu filho, mesmo ele sendo assassino. Ao redor dela, mais de 100 pessoas rezavam em silêncio. A basílica estava cheia mesmo sendo madrugada. A história de Dona Aparecida tinha se espalhado, e pessoas vinham de toda a região para se unir à vigília, não pelo criminoso, mas pela mãe que não desistia. Uma das presentes era a irmã de uma das vítimas de Bruno. Seu nome era Teresa, e seu irmão Ricardo fora morto num assalto 8 anos atrás. Ela veio porque leu sobre a vigília no jornal e sentiu algo estranho no peito, mistura de raiva e compaixão que não sabia explicar. Teresa se aproximou devagar de Dona Aparecida e ajoelhou ao lado dela. A mãe de Bruno virou-se, assustada. Eu sou irmã do Ricardo, disse Teresa com voz trêmula. Um dos homens que seu filho matou. Dona Aparecida sentiu o mundo desabar. Ela quis pedir desculpas, quis se explicar, quis desaparecer. Mas Teresa segurou sua mão, as 2 mãos velhas e calejadas se encontrando ali, diante da Virgem. Eu não sei bem por que estou aqui, Teresa continuou, os olhos marejados. Passei os últimos 8 anos odiando seu filho com tudo que tenho. Quando soube que ia ser executado, eu comemorei. Pensei que finalmente ia sentir paz. Mas quando li sobre a senhora aqui, rezando sozinha, eu não consegui ficar em casa. Algo me trouxe para cá. Dona Aparecida começou a chorar de novo, lágrimas impossíveis, vindas de algum lugar escondido que ainda tinha água. Me perdoe, sussurrou ela. Me perdoe pelo que meu filho fez com seu irmão. Me perdoe por estar pedindo misericórdia quando tantas famílias perderam tudo. Teresa apertou a mão dela com mais força. Eu não sei se consigo perdoar seu filho. Ainda não. Mas olhando para a senhora aqui, sofrendo assim, eu entendo que a senhora também é vítima dele. E rezar pela alma dele não significa apoiar o que ele fez. Significa acreditar que misericórdia de Deus é maior que qualquer maldade humana. As 2 mulheres, uma mãe do assassino, outra irmã da vítima, ficaram ali ajoelhadas lado a lado, rezando juntas. E algo se moveu nas dimensões invisíveis. Algo poderoso e antigo, que responde ao clamor dos que sofrem com fé. Padre Miguel chegou à basílica nas primeiras horas da manhã. Ele estava tão doente que tiveram que trazê-lo em cadeira de rodas. Mas ele fez questão de estar ali. Celebrou missa especial, e sua homilia foi curta e simples. Estamos reunidos aqui não para provar crimes ou ignorar justiça, disse ele com voz fraca mas firme. Estamos aqui porque acreditamos que nenhuma alma está tão perdida que Deus não possa alcançá-la. Estamos aqui porque uma mãe nos ensina que amor verdadeiro nunca desiste, mesmo diante do pior mal. Estamos aqui porque Maria, a Mãe de Deus, nunca abandona seus filhos, nem os bons, nem os maus, nem os perdidos no meio. Quando a missa terminou, Dona Aparecida se arrastou até a base da imagem gigante. Ela abraçou aquela base de mármore como quem abraça a pessoa real, e então gritou, um grito que veio do lugar mais profundo da alma humana, onde mora a dor que não tem nome. Minha Mãe do Céu, eu ofereço minha vida. Eu ofereço minha salvação. Eu ofereço tudo que tenho e tudo que sou. Só não deixa meu filho se perder para sempre. Aparece para ele como apareceu para os pescadores, para os humildes, para os pecadores. Ele zomba da senhora, ele blasfema, ele rejeita. Mas eu sei que a senhora nunca desiste. Nunca. O grito ecoou pela basílica imensa. E então Dona Aparecida desmaiou, o corpo finalmente cedendo após 2 dias sem dormir, sem comer, apenas rezando com intensidade que consumiu todas suas forças. As pessoas correram para socorrê-la. Paramédicos foram chamados. Mas naquele momento, algo impossível aconteceu,
e dezenas de testemunhas viram com os próprios olhos. Uma lágrima desceu pela face de terracota da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Uma lágrima real, brilhante, que escorreu devagar e caiu no chão de mármore. As velas ao redor tremularam todas ao mesmo tempo, as chamas dançando como se vento invisível tivesse passado. E um perfume impossível, rosas frescas, intenso e doce, encheu todo aquele espaço sagrado. As pessoas caíram de joelhos, apavoradas e maravilhadas ao mesmo tempo. Padre Miguel, mesmo fraco e doente, levantou os braços para o céu e chorou. Ela ouviu. Nossa Senhora ouviu. E na cela do corredor da morte, a quilômetros dali, Bruno acordou subitamente. Uma luz suave, azulada, começava a se formar no canto escuro do quarto. Ele piscou, pensando que estava sonhando. Mas não estava. A luz crescia, tomando forma. E pela primeira vez na vida, Bruno Martins sentiu medo verdadeiro, não medo da morte, mas medo do sagrado que estava prestes a invadir sua existência quebrada. A luz azulada continuava crescendo no canto da cela. Bruno esfregou os olhos com força, tentando afastar aquilo que pensava ser alucinação. Mas quando abriu os olhos de novo, a luz estava mais intensa, mais definida, pulsando suavemente como coração luminoso. Ele levantou-se da cama, as pernas tremendo. O coração batia tão forte que ele podia ouvir o som do próprio sangue nos ouvidos. Isso não é real, murmurou para si mesmo. Eu estou delirando. É o medo da morte. É só isso. Mas mesmo enquanto falava, sabia que estava mentindo para si mesmo. A temperatura da cela mudou. O ar frio e úmido que sempre dominava aquele espaço apertado foi substituído por algo diferente. Não era calor exatamente, mas uma sensação de presença, como quando você sabe que alguém está olhando para você mesmo sem ver ninguém. Bruno encostou-se na parede de concreto, tentando manter distância daquela luz impossível. Suas mãos suavam. A boca estava seca. Ele tinha matado 15 pessoas sem piscar, tinha enfrentado tiroteios com a polícia sem demonstrar medo, tinha rido na cara da morte. Mas agora, diante daquela presença que ele não conseguia explicar, sentia terror absoluto. Quem está aí? Perguntou ele com voz rouca, tentando soar ameaçador, mas saindo apenas como sussurro assustado. Que brincadeira é essa? Guarda! Guarda! Tem alguém na minha cela? Nenhum guarda respondeu. O corredor da morte estava em silêncio total, aquele silêncio pesado de madrugada, quando até os gritos dos outros presos cessam e só resta o vazio. Mas não era silêncio comum. Era silêncio sobrenatural, como se o próprio tempo tivesse pausado. Bruno olhou para o relógio na parede do corredor através das grades. Os ponteiros estavam parados, completamente imóveis, marcando 3h33 da madrugada. Ele piscou, olhou de novo, continuavam parados. Isso não está acontecendo, disse ele, a voz subindo uma oitava. Eu estou sonhando. É pesadelo. Eu vou acordar. Mas não acordou, porque não estava dormindo. A luz azulada começou a tomar forma mais definida. Não era apenas claridade, tinha contornos, tinha presença, tinha intenção. E então, suavemente, começou a surgir perfume. Perfume de rosas frescas, impossível naquele lugar que sempre cheirou apenas a mofo, suor e desespero. Bruno sentiu as pernas fraquejarem. Ele deslizou pela parede até sentar no chão frio, os olhos fixos naquela manifestação impossível que continuava crescendo. Não, 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 repetia ele como mantra. Isso não existe. Deus não existe. Santos não existem. Isso é alucinação, só pode ser. Mas uma parte dele, a parte que ele tinha enterrado há décadas sob camadas de violência e ódio, sussurrava a verdade diferente. Aquela parte sabia exatamente o que estava acontecendo. E tinha medo. Não medo de morrer, mas medo de ser visto, de ser conhecido, de ter cada segredo sujo exposto diante de luz que não tolera escuridão. Na basílica, Dona Aparecida tinha sido levada para a sala de enfermaria improvisada. Ela estava deitada numa maca, mas ainda não tinha recuperado a consciência completamente. Os paramédicos diziam que era desidratação extrema, exaustão física total. Mas Padre Miguel, sentado ao lado dela numa cadeira de rodas, sabia que era mais do que isso. Ela ofereceu tudo, murmurou o padre para a enfermeira que checava os sinais vitais de Dona Aparecida. Ofereceu a própria vida em troca da salvação do filho. E Nossa Senhora ouviu. Ele olhou para a imagem da Virgem através da porta aberta da sala. Agora algo está acontecendo. Posso sentir. A enfermeira,
mulher prática que não acreditava muito em coisas sobrenaturais, ia dizer algo cético, mas naquele momento sentiu arrepio percorrer seu corpo inteiro. O perfume de rosas que tinha enchido a basílica durante o milagre da lágrima ainda permanecia, mas agora estava mais intenso, quase palpável. "O senhor está sentindo isso?" ela perguntou ao padre com voz trêmula. "Sim", respondeu ele com um sorriso cansado, mas cheio de esperança. "Ela está fazendo algo extraordinário agora mesmo. Em algum lugar, neste momento exato, Nossa Senhora está manifestando sua misericórdia." Teresa, a irmã da vítima de Bruno que tinha se unido à vigília, estava ajoelhada na basílica junto com dezenas de outras pessoas. Ela não sabia por que tinha ficado ali mesmo depois que Dona Aparecida desmaiou. Tinha casa para voltar, trabalho pela manhã, vida para viver. Mas algo aprendia ali, como se a presença que tinha se manifestado através da lágrima na imagem ainda estivesse por perto, esperando, preparando algo. "Meu Deus", sussurrou ela baixinho, olhando para o terço entre seus dedos. "Se existe mesmo misericórdia grande o suficiente para alcançar aquele homem que matou meu irmão, então existe misericórdia para qualquer um. Então nenhum de nós está perdido." De volta à cela, Bruno observava a luz continuar se transformando. Agora ele podia ver claramente uma forma humana dentro da luminosidade, silhueta de mulher, alta, envolta em algo que parecia manto. Ele quis gritar de novo, quis chamar os guardas, quis fazer qualquer coisa que quebrasse aquele momento impossível. Mas descobriu que não conseguia emitir som algum. A voz tinha desaparecido, presa na garganta junto com todo o ar que ele não conseguia expelir. A forma luminosa deu passo em direção a ele. Bruno tentou se arrastar para trás, mas estava encostado na parede, não tinha para onde ir. Ele estava encurralado, exatamente como tinha encurralado Mariana naquele beco escuro 8 anos atrás, exatamente como tinha encurralado todas as suas vítimas. A ironia não passou despercebida, e pela primeira vez ele sentiu, realmente sentiu, o terror que tinha causado em tantas pessoas. "Por favor", conseguiu sussurrar finalmente, nem sabendo direito a quem estava pedindo ou o que estava pedindo. "Por favor." A luz pulsou uma vez, forte e brilhante, fazendo Bruno fechar os olhos com força. E quando abriu de novo, não era mais apenas luz. Era presença completa, real, impossível de negar. Era ela, a que sua mãe tinha rezado a vida inteira, a que ele tinha zombado, blasfemado, rejeitado, a que agora estava ali, sólida e real diante dele, olhando para ele com olhos que continham oceanos de compaixão e também de justiça implacável. Maria, a Virgem Santíssima, Mãe de Deus e de todos os homens, tinha atendido ao clamor desesperado de uma mãe terrena. E agora estava ali para oferecer a Bruno Martins algo que ele nunca pensou que existisse, uma última chance. Não de escapar da morte física, essa justiça seria cumprida. Mas uma última chance de não morrer eternamente perdido, de não passar para a eternidade com a alma condenada ao desespero sem fim. O silêncio na cela era absoluto. Até os batimentos do coração de Bruno pareciam ter pausado. O mundo inteiro tinha se reduzido àquele espaço pequeno, aquele momento impossível, aquele encontro entre um dos piores pecadores e a mais pura das criaturas. E o que aconteceria nos próximos minutos determinaria não apenas como Bruno morreria em algumas horas, mas onde passaria a eternidade. Maria estava ali. Não era visão etérea ou alucinação. Era presença real, sólida, mais concreta do que as paredes da cela. Vestida com manto azul celeste e véu branco, tinha beleza impossível de descrever, beleza que vinha de pureza absoluta, de amor que nunca conheceu egoísmo. "Bruno", disse ela, e a voz ecoou na cela de forma impossível, suave como brisa mas com peso de autoridade eterna. Bruno tentou responder mas não conseguiu. Era o peso esmagador de estar diante de santidade pura quando você passou vida inteira afundado em maldade. "Eu sei quem você é", continuou Maria, atravessando as grades como se não existissem. "Sei o que você fez. Conheço cada vida que tirou, cada dor que causou." Bruno sentiu algo quebrar dentro do peito. O muro que construíra ao redor do coração começava a rachar. Eu não", tentou falar, mas as palavras morreram. Maria se ajoelhou diante dele, gesto impossível, a rainha do céu ajoelhando-se diante de assassino condenado. "Tua mãe está aos meus pés há dias", disse com voz que misturava ternura e firmeza. "Ela não comeu, não dormiu, apenas rezou. Ofereceu a própria vida em troca de uma chance para ti." "Eu não mereço", Bruno sussurrou. "Eu sou monstro. Matei pessoas inocentes. Não mereço misericórdia." "Não",
concordou Maria sem hesitação, e a honestidade brutal cortou fundo. Tu não mereces. Mas vim não porque mereces, mas porque o amor de mãe move meu coração maternal. Eu também sou mãe. Eu também vi filho condenado à morte, o único inocente que já viveu, pregado numa cruz. Ela tocou o rosto dele. Toque quente, real, impossível de negar. Meu filho morreu por todos. Pelos santos e pelos assassinos. Se ele derramou sangue até pelo último dos criminosos, então a misericórdia é disponível até para ti, se teu arrependimento for verdadeiro. Como me arrependo do que não posso desfazer? Bruno perguntou, lágrimas se formando. Aquelas 15 pessoas nunca voltarão. O mal que causei é permanente. Maria segurou o rosto dele com as duas mãos. Arrependimento verdadeiro não desfaz o passado, mas transforma o futuro, teu futuro eterno. Tu vais morrer hoje pela justiça humana, e isso é correto. Mas tens uma escolha que determina a eternidade. A luz ao redor dela intensificou. Podes morrer com o coração endurecido e passar para a eternidade em desespero sem fim. Ou podes morrer arrependido verdadeiramente, abrindo porta que leva, através de longo caminho de purificação, à redenção. Como a senhora sabe se meu arrependimento é verdadeiro? Bruno perguntou. Tenho muito medo do que vem depois. Maria sorriu com compaixão. Medo da punição é começo. Mas arrependimento verdadeiro é quando choras não por ti mesmo, mas pelas vítimas. Quando desejas reparar o mal, mesmo sabendo que é impossível. Ela recuou. Vim te mostrar a verdade que tens evitado. Vim te fazer sentir o que fizeste. E então decidirás, orgulho que te condena eternamente, ou humildade que abre possibilidade de redenção. O que vai me mostrar? Bruno perguntou com medo. A verdade, respondeu Maria. Tuas vítimas. Tua mãe. Teu futuro em ambas as possibilidades. Vais experimentar o que causaste a outros. E então escolherás quem realmente queres ser. Eu tenho medo, Bruno admitiu, completamente honesto pela primeira vez na vida. Deves ter, respondeu Maria com seriedade. Porque o que vais ver quebra até os mais duros. Mas é necessário. Sem ver verdade completa. Arrependimento é apenas palavras vazias. Ela tocou a testa dele, e o mundo explodiu. Quando Maria tocou Bruno, o mundo desapareceu. Ele estava num beco escuro, onde matara Mariana 8 anos atrás. Mas agora via pelos olhos dela. Sentiu o terror absoluto quando figura encapuzada surgiu bloqueando a saída. Sentiu o coração disparar, as pernas fraquejarem. Ouviu a própria voz dizendo: passa tudo o que você tem. Sentiu o desespero crescendo. Isso não pode estar acontecendo. Então veio a faca. Bruno sentiu a lâmina entrando, não como quem esfaqueia, mas como quem é esfaqueado. Sentiu a dor aguda, o choque, o horror de perceber que ia morrer ali. Pior que a dor física era o desespero emocional. Minha mãe vai sofrer tanto. Eu tinha tanta coisa para fazer. Não é justo. E então a escuridão, e Mariana morreu sozinha enquanto seu assassino fugia. Bruno quis gritar, sair daquela visão, mas não conseguia. Foi arrastado para a próxima cena, e próxima. Experimentou a morte de cada vítima, 15 vezes, cada morte única em seu horror, cada uma carregando sonhos destruídos, futuros roubados. Viu Ricardo protegendo esposa, sentiu o amor desesperado dele, a bala entrando no peito. Pelo menos ela está viva. Pelo menos eu salvei ela. Viu o policial, pai de 3 filhos, surpreso pela emboscada covarde. Meus filhos, quem vai cuidar deles? Cada morte, cada dor, cada desespero, multiplicado por 15. Quando terminou, Bruno estava destroçado. Mas Maria não acabará. A cena mudou. Agora estava na casa onde cresceu. Viu sua mãe jovem, segurando o bebê nos braços, ele recém-nascido. Viu ela chorando de medo do que o mundo faria com aquela criança. Viu o pai bêbado quebrando móveis, e Dona Aparecida se jogando na frente, protegendo o bebê com o próprio corpo. Avançou. Bruno com 8 anos, queimando de febre. Pneumonia que quase o matou. Viu a angústia de Dona Aparecida sem dinheiro para médico. E então viu que ela nunca contará. Viu ela saindo de casa naquela noite, parando quando o homem num carro parou. Viu a negociação suja. Viu ela entrando no carro, fechando os olhos com força, vendendo o próprio corpo para conseguir dinheiro do remédio que salvaria o filho. 3 vezes naquela noite. 3 homens. Dona Aparecida voltando com dinheiro sujo,
vomitando de vergonha, chorando silenciosamente. Depois pegando aquele dinheiro e comprando o antibiótico que salvou Bruno. Não, sussurrou Bruno. Eu não sabia. Porque amava-te demais para carregar-te com essa culpa, respondeu Maria. As visões continuaram. Cada sacrifício de Dona Aparecida ao longo dos anos. Ela vendendo a casa para pagar advogado. Ajoelhada na capela toda a madrugada. Recebendo notícias de violência dele, mas nunca desistindo. Depois veio a última, Bruno na prisão, recusando visita dela. Viu Dona Aparecida do outro lado da linha, ouvindo palavras cruéis. Sua Virgem Maria não salvou ninguém. Viu ela caindo no chão, soluçando violentamente, dor de mãe rejeitada pelo filho que carregou, amamentou, protegeu. Basta. Bruno implorou. Por favor. Mas Maria foi implacável. Ainda não terminei. Precisas ver o futuro, ambas as possibilidades. A cena mudou. Bruno na câmara de execução. Viu a agulha entrando. Os últimos segundos. Mas a visão não parou na morte. Na primeira possibilidade, morria sem arrependimento. E então experimentou o que vinha depois, consciência plena e permanente de todo o mal causado, sem possibilidade de reparação, sem esperança. Solidão absoluta. Ver eternamente os rostos das vítimas sem poder pedir perdão. Remorso perpétuo. Inferno não de chamas, mas de desespero que nunca terminava. Bruno gritou de horror. Mas há outra possibilidade, disse Maria, e a cena mudou. Na segunda visão, morria arrependido. Não era paraíso imediato, era longo caminho de purificação. Carregar cada dor causada, sentir cada gota de sofrimento. Mas não era desespero eterno. Era purificação com propósito, fogo que refinava. E no final, havia luz. Havia possibilidade de redenção. As visões cessaram. Bruno estava no chão, tremendo, encharcado de lágrimas. Maria estava diante dele, radiante e terrível. Esta é tua escolha, disse ela com firmeza. Não posso te salvar da morte física. É consequência justa. Mas posso te oferecer salvação eterna se teu arrependimento for verdadeiro. Bruno olhou para ela através das lágrimas, quebrantado. Eu matei. Eu destruí. Mereço o inferno. Mas não quero ficar eternamente nesse desespero. Quero me arrepender. Mas como? Maria tocou seu peito. E algo quebrou ali dentro, o último pedaço do muro. Arrependimento verdadeiro começa aqui, agora, reconhecendo o horror do que fizeste. Não apenas com palavras, mas com coração quebrantado. Bruno soluçou. Choro profundo de homem que não chorava há décadas. Me perdoe. Meu Deus, me perdoe. Não posso desfazer o que fiz, mas me arrependo com tudo que tenho. Maria começou a desvanecer. Teu caminho será longo e doloroso. Mas não estarás perdido eternamente. Usa as horas que restam para consolidar esse arrependimento. E quando a morte vier, morre com meu nome nos lábios. A última coisa que Bruno viu foi o sorriso dela, cheio de compaixão e esperança. E então estava sozinho. Mas não era o mesmo homem. O coração de pedra tinha sido quebrado. E se essa história está tocando seu coração, se você reconhece que também precisa de misericórdia, que também carrega peso de erros que parecem imperdoáveis, escreva amém nos comentários. Às vezes um simples amém é o começo de uma cura que você nem imaginava. Bruno ficou no chão por tempo que não conseguiu medir. Estava completamente quebrantado, processando o que acabará de experimentar. As lágrimas não paravam. Durante décadas construíra a imagem de dureza. Agora aquela máscara tinha sido arrancada, e o que restava era apenas homem despedaçado diante do peso de seus crimes. Lentamente levantou-se e cambaleou até a pia. Lavou o rosto, as mãos tremendo. Quando olhou no espelho quebrado, quase não se reconheceu. Os olhos vermelhos, o rosto marcado por dor que nunca estivera ali antes. Olhou para o relógio. Eram 4h47. Faltavam menos de 6 horas para a execução. 6 horas para fazer o que deveria ter feito a vida inteira, murmurou. Bateu na porta da cela. O guarda apareceu. O que você quer, Martins? Preciso falar com o capelão, Bruno disse, voz diferente. Por favor. É urgente. Preciso me confessar. O guarda olhou desconfiado. Você zombou dele na última vez. Por que mudou de ideia? Bruno segurou as grades. Porque estava errado.
Porque fui monstro a vida inteira e não quero morrer sendo monstro. Por favor. Havia algo nos olhos de Bruno que fez o guarda hesitar. Ele distinguia manipulação de mudança genuína. Vou ver o que posso fazer. 1 hora depois, Padre João chegou, o mesmo que Bruno humilhara. O padre olhou através das grades com cautela. Disseram que pediu para me ver. Isso é genuíno? Bruno não desviou o olhar. Padre, eu fui monstro. Mas esta madrugada algo aconteceu. E descobri que construí prisão dentro de mim pior que essas paredes. Lágrimas escorriam. Matei 15 pessoas. Vou morrer em horas pela justiça que mereço. Mas antes, preciso me confessar. Preciso pedir perdão mesmo não merecendo. O padre estudou Bruno. Tinha visto muitas conversões de última hora. Mas havia algo verdadeiro naquele homem. Vou precisar entrar na cela. A porta rangeu. Padre João entrou. Bruno caiu de joelhos. Perdoe-me, padre, porque pequei. Pequei de forma tão terrível que nem sei por onde começar. O padre colocou a mão na cabeça dele. Comece do início. E não omita nada. E então Bruno contou tudo. Cada crime em detalhe doloroso. Não defendendo, apenas confessando com horror de si mesmo. Levou quase 1 hora. O padre tinha lágrimas nos olhos. Teus pecados são terríveis. Mas a misericórdia de Deus é maior se o arrependimento for verdadeiro. E vejo que teu arrependimento é real. Ele fez sinal da cruz. Ego te absolvo a peccatis tuis. Eu te absolvo de teus pecados. Bruno soluçou. Não mereço absolvição. Não mereces, concordou o padre. Mas perdão de Deus não é sobre merecer, é sobre misericórdia. Ainda terás que enfrentar consequências. Mas tua alma não está mais condenada eternamente. O padre tirou pequena hóstia consagrada. Queres comungar? Receber o corpo de Cristo pela última vez? Bruno olhou para aquela hóstia que zombara a vida inteira. Sim, quero. Recebeu a comunhão com mãos tremendo. E quando tocou sua língua, sentiu paz impossível. Não paz que apaga a culpa, mas paz de saber que não estava mais perdido para sempre. Quando o padre saiu, Bruno permaneceu ajoelhado, rezando pela primeira vez em décadas. As palavras eram desajeitadas, mas sinceras. O guarda ficou em silêncio. Trabalho aqui há 15 anos. Vi muito fingimento. Mas isso pareceu real. Foi real, respondeu o padre. Testemunhei milagre esta manhã. Não de corpo, mas de alma. Na basílica, Dona Aparecida acordou na enfermaria. Tinha sonho nítido. A Virgem Maria dizendo: teu filho ouviu. O coração de pedra quebrou. Ele não está mais perdido. Dona Aparecida começou a chorar, lágrimas de alívio. Obrigada, minha mãe do céu, obrigada. E na cela, Bruno pegou papel e caneta. Tinha cartas para escrever. Tinha poucas horas, mas usaria cada minuto para consolidar arrependimento que finalmente era real. Bruno escreveu a primeira carta com mão tremendo tanto que as letras saíam tortas. Era para sua mãe, Dona Aparecida. Como condensar décadas de dor numa única carta? Como pedir perdão pelo imperdoável? As palavras começaram a fluir, não perfeitas, mas verdadeiras. Mãe, esta madrugada algo aconteceu que mudou tudo. Eu vi tudo que a senhora fez por mim, todos os sacrifícios que nunca me contou. Vi a noite que vendeu a si mesma para comprar remédio que me salvou. Vi cada lágrima, cada oração. Me perdoe por ter me tornado monstro, por ter matado pessoas inocentes, por cada palavra cruel. A senhora nunca desistiu de mim, e essa fé salvou minha alma mesmo quando não pôde salvar minha vida. Vou morrer daqui a poucas horas pagando pelo que fiz. É justo. Mas vou morrer arrependido, e isso é presente que a senhora me deu com suas orações. Obrigado por nunca desistir. Seu filho que finalmente acordou, Bruno. Depois vieram as cartas para as famílias das vítimas. 15 cartas, uma para cada vida que tirou. Para os pais de Mariana, escreveu confessando o horror do que fez, pedindo perdão que sabia não merecer, oferecendo arrependimento tardio mas sincero. Para Teresa, irmã de Ricardo, palavras semelhantes, reconhecimento pleno do mal causado, sem justificativas, apenas verdade nua. Eram 8h30 quando terminou a última carta. Faltava pouco mais de 1 hora para a execução. Ele estava exausto, mas havia paz estranha, paz de quem finalmente parou de lutar contra a verdade.
Padre João voltou às 9 horas trazendo notícias. Tua mãe recebeu tua carta. Ela chorou, mas eram lágrimas de alívio. Pediu que eu te dissesse: meu filho, eu sempre soube que você estava perdido em algum lugar dentro de toda aquela escuridão. Nossa Senhora te achou. Vá em paz. Bruno soluçou. Ela me perdoa? Ela nunca parou de te amar, respondeu o padre. E perdão verdadeiro nasce do amor. Sim, ela te perdoa. As cartas para as famílias das vítimas foram enviadas. Chegariam nos dias seguintes. Seu José, pai de Mariana, leria cada palavra e choraria, não porque a carta trazia a filha de volta, mas porque ali estava arrependimento genuíno que ele nunca esperara ver. Aquele homem morreu diferente de como viveu, diria ele depois. Nossa Senhora operou milagre de alma. Teresa receberia sua carta uma semana depois e sentiria o ódio que carregava há anos começar a amolecer. Meu irmão não volta, sussurraria. Mas talvez eu possa parar de carregar esse peso de raiva. Bruno usou a última hora rezando. Padre João lhe emprestou o terço velho, e ele passou as contas entre dedos inexperientes. Nossa Senhora, eu não sei falar bonito, mas obrigado por não desistir de mim. Obrigado por atender às orações da minha mãe. Me ajuda agora a morrer com dignidade e a enfrentar o que vem depois com coragem. Às 9h45, o guarda veio buscá-lo. Está na hora, Martins. Bruno levantou-se, as pernas tremendo. Mas havia alívio misturado ao medo, esperança de que havia algo além da escuridão eterna. Padre, disse ele ao sacerdote que ficará com ele até o fim. Obrigado por não desistir de mim. Eu nunca desisto, respondeu Padre João com lágrimas nos olhos. Vá com Deus, meu filho. As purificações que virão têm propósito, não apenas punir, mas limpar e restaurar. Bruno foi escoltado pelo corredor. Outros presos ficaram em silêncio. Alguns fizeram sinal da cruz. Um gritou: vai com Deus, irmão. E Bruno sorriu, pequeno, triste, mas genuíno, e acenou de volta. A caminhada até a câmara de execução parecia longa e curta ao mesmo tempo. Cada passo era despedida do mundo físico. Mas Bruno não estava mais sozinho. Segurava o terço e repetia baixinho: Maria, Mãe de Misericórdia, não me abandones agora. E ele sabia que não estava abandonado. A promessa seria cumprida. Haveria caminho longo e doloroso pela frente, mas haveria caminho. E isso fazia toda a diferença. A câmara de execução era sala pequena e estéril, paredes brancas, luz fria. No centro, maca de metal. Do outro lado do vidro, sala de testemunhas, 5 pessoas que representavam famílias das vítimas. Bruno deitou-se voluntariamente, sem resistência. Os guardas ficaram surpresos. Geralmente havia luta, choro, gritos. Mas Bruno foi com dignidade inesperada. Enquanto amarravam seus pulsos, Bruno olhou através do vidro e reconheceu seu José, pai de Mariana. Os olhos dos 2 homens se encontraram. Bruno moveu os lábios claramente: me perdoe. Seu José engoliu seco, os olhos marejando, e depois de longo momento, assentiu levemente. Aquele gesto pequeno significou mais do que qualquer absolvição oficial. Era reconhecimento de humanidade compartilhada, de possibilidade de redenção mesmo no pior dos casos. O diretor da penitenciária entrou. Bruno Martins foi condenado à morte pelos assassinatos de 15 pessoas. Tem algo a dizer? Sim, disse Bruno com voz firme. Eu merecia morrer 1000 vezes por cada vida que tirei. Aceito esta justiça como correta. Mas quero que todos saibam que esta madrugada, a Virgem Maria me visitou nesta cela. Houve murmúrios na sala de testemunhas. Ela me mostrou a verdade sobre meus crimes. Me fez sentir cada dor que causei. Me quebrou completamente. E me ofereceu misericórdia que eu não merecia, não para escapar desta morte justa, mas para não morrer eternamente perdido. As famílias de minhas vítimas, perdoem-me ou não, ambos são justos. Mas saibam que morro arrependido verdadeiramente. Ele olhou para seu José. Mariana não mereceu morrer. Nenhuma de minhas vítimas mereceu. O mal que fiz é permanente. Mas se há algum propósito em minha história, que seja este: nenhuma alma está tão perdida que Nossa Senhora não possa alcançá-la. Nunca é tarde demais para invocar o nome de Maria enquanto há vida e consciência. Sua voz quebrou. Mãe, obrigado por nunca desistir. Nossa Senhora Aparecida, receba minha alma apesar de tudo.
O silêncio que seguiu era profundo. Até os guardas pareciam tocados. A agulha entrou na veia. Bruno sentiu o líquido frio entrando. Fechou os olhos, apertando o terço. As drogas começaram a fazer efeito. Sonolência pesada, consciência escapando. E então, no limiar entre vida e morte, viu novamente aquela luz azulada. Maria estava ali, não fisicamente, mas Bruno via claramente. Bem-vindo de volta, filho perdido, ouviu ela dizer. O caminho será longo, mas não estarás sozinho. Tenho medo, admitiu Bruno. Medo é natural, respondeu Maria. Mas lembra-te, justiça de Deus é também purificação, restauração. No fim desse caminho, há luz. Não me abandones, foram suas últimas palavras mentais. Nunca, prometeu Maria. O coração dele deu última batida às 10h12 da manhã de 8 de dezembro. O médico confirmou, hora do óbito, 10h12. Na sala de testemunhas, seu José chorava. Por que está chorando? Perguntou a esposa. Ele pagou pelo que fez. Estou chorando porque mesmo no pior dos homens, Nossa Senhora conseguiu plantar semente de redenção. Testemunhamos milagre esta manhã, não de corpo mas de alma. E isso me dá esperança de que há misericórdia disponível para todos nós. Na basílica, naquele momento, Dona Aparecida sentiu paz profunda. Acabou. Sussurrou. Meu filho está livre. Agora começa caminho de verdade. As velas da basílica tremularam. O perfume de rosas voltou. E aqueles presentes sentiram que céu e terra tinham se tocado. O corpo de Bruno foi enterrado em cemitério da prisão. Dona Aparecida foi até lá todos os dias pelos meses seguintes, levando flores, rezando. E algo extraordinário começou. Outros presos, ouvindo a história, pediram para ver Padre João. Queriam se confessar, rezar, acreditar que se havia redenção para Bruno, havia para eles também. As cartas que Bruno escreveu chegaram às famílias nas semanas seguintes. Algumas foram rasgadas. Outras plantaram sementes de perdão que cresceriam lentamente. A história se espalhou. Dona Aparecida estabeleceu grupo de oração para mães de criminosos. Nunca desistam, ela dizia. Meu filho foi serial killer. Mas Nossa Senhora não desistiu dele. Rezem até o último segundo. Porque enquanto há vida, há possibilidade de conversão. O grupo cresceu, tocando centenas de famílias. E cada uma aprendia que amor materno unido à intercessão de Maria pode alcançar até os mais perdidos, pode quebrar até os corações mais endurecidos. 5 anos depois da execução de Bruno Martins, Dona Aparecida acordou em outra manhã de 8 de dezembro com paz profunda no coração. Tinha 73 anos, o corpo cansado de tanto carregar dor e tempo, mas a alma leve de forma que nunca imaginara possível. Levantou devagar, pegou o terço gasto que nunca largava e caminhou até a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, como fazia todas as manhãs. Cada passo era lembrança viva de que oração de mãe pode atravessar paredes de prisão e alcançar até quem parece não ter mais volta. Ao chegar, o sol entrava pelos vitrais, colorindo o chão de mármore. Dona Aparecida foi direto ao mesmo lugar onde, anos antes, tinha passado 2 dias em vigília desesperada, oferecendo tudo, vida, salvação, alma, pela última chance do filho perdido. Ajoelhou-se diante da imagem centenária da padroeira, a mesma que derramara lágrima real naquela madrugada decisiva. Minha mãe do céu, sussurrou, o terço entre os dedos calejados, vim agradecer. De novo. A senhora não trouxe meu filho de volta para este mundo, isso não seria justo nem com as famílias das vítimas. Mas salvou a alma dele. E isso valeu cada lágrima, cada noite sem dormir. Mãe não desiste de filho, e a senhora me mostrou que a mãe do céu também não desiste. Ao lado dela, mais de 50 mulheres rezavam em silêncio. Era o grupo que surgira da sua dor, mães que oram por filhos perdidos. Mulheres de todas as idades e lugares, unidas por ferida parecida, filhos no crime, nas drogas, em caminhos escuros. Ali, porém, a dor não virava desespero, virava súplica, virava fé teimosa. Entre essas mulheres estava Teresa, a irmã de Ricardo, uma das vítimas de Bruno. Ela se juntara ao grupo 2 anos depois da execução, gesto que ninguém esperava. Na primeira reunião, disse com voz trêmula: passei anos odiando o filho de Dona Aparecida. Achava que odiava ela também. Quando li a carta que ele escreveu antes de morrer, percebi 2 coisas. Ele se arrependeu de verdade, e ela sofreu tanto quanto nós. Se essa mãe consegue rezar pelo filho assassino,
Eu posso rezar pelos filhos de outras mães antes que virem assassinos. Talvez assim a morte do meu irmão ganhe um sentido que a dor sozinha não dá. A presença de Teresa virou símbolo forte, perdão possível, mesmo quando parece impossível, misericórdia escolhida no lugar da vingança. E aquela pequena semente plantada naquela família começou a crescer em muitas outras. O grupo cresceu além de Aparecida. O que começou como roda de 10 mães se espalhou por várias cidades, São Paulo, Rio, Belo Horizonte e depois outros estados. Toda semana, centenas de mulheres se reuniam para rezar pelos filhos perdidos, uns encarcerados, outros na rua, outros longe de casa e da fé. Os testemunhos se multiplicavam. Mães que rezaram por anos por filhos no tráfico, e viram esses filhos deixar o crime depois de sobreviverem a situações em que, humanamente, não havia saída. Mães de dependentes químicos que, após décadas de queda e recaída, viram os filhos finalmente aceitarem ajuda, se tratarem e recomeçarem. Mães de presos que se converteram atrás das grades, mudando de dentro para fora e passando a ajudar outros detentos. Nunca desistam, repetia Dona Aparecida em cada encontro, levantando o terço como quem ergue bandeira. Meu filho foi serial killer. Matou 15 pessoas. Zombou de Deus. Zombou de mim. Estava a horas de morrer completamente perdido. Mas Nossa Senhora não desistiu dele. Então não desistam dos seus filhos. Enquanto há vida, há possibilidade de conversão. Ela olhava uma por uma nos olhos. Vocês dizem, já faz 10, 15, 20 anos que rezo e nada muda. Eu respondo, reze até o último segundo. Meu filho mudou nas últimas horas de vida. Poucas horas de arrependimento sincero valeram mais que décadas de pecado. Deus faz contas diferentes das nossas. Naquela mesma data de 8 de dezembro, 5 anos após a morte de Bruno, Dona Aparecida sentiu algo diferente no coração. Uma suavidade, uma presença familiar. Olhando para a imagem da Virgem, teve sensação clara, como quem entende sem precisar de palavras, de que o tempo dela também estava chegando. Naquela noite, depois de uma reunião especialmente emotiva, voltou para casa. Preparou um chá simples, arrumou tudo, ajoelhou-se ao lado da cama e rezou. Obrigada por tudo. Pela dor que me ensinou compaixão. Pelas quedas que me ensinaram a confiar. Pelo filho que perdi e reencontrei na última hora. Se for da vontade de Deus, estou pronta. Deitou-se com o terço entrelaçado nos dedos, como sempre fazia. Adormeceu. Não acordou mais. Na manhã seguinte, encontraram-na serena, com um sorriso leve nos lábios. E o quarto estava tomado por perfume de rosas, forte, fresco, sem nenhuma flor por perto, com janelas fechadas. Para quem conhecia a história, não era coincidência. Era sinal da visita da Mãe do Céu recebendo em casa aquela mãe que tinha acreditado até o fim. O funeral reuniu gente de todo lugar, mães do grupo de oração, ex-detentos convertidos, famílias que receberam consolo através dela, e até familiares de algumas vítimas de Bruno que aprenderam a amá-la. Na homilia, Padre João resumiu. Ela viveu o que nenhuma mãe deveria viver. Mas em vez de se revoltar, transformou a cruz em missão. Salvou o filho pela fé e ajudou a salvar muitos outros pelos joelhos dobrados. A vida dela é prova de que a oração de uma mãe pode mudar destinos que pareciam escritos em pedra. Por vontade expressa em testamento, o corpo de Dona Aparecida foi sepultado ao lado do de Bruno, que fora transferido do cemitério da prisão para o municipal. Na carta final registrada em cartório, ela tinha escrito: quero estar ao lado do meu filho na morte como estive em vida. Que quem olhar para estes 2 túmulos lado a lado entenda, ele foi perdido, mas foi achado, estava morto, mas começou um caminho de vida. Aos poucos, aqueles 2 túmulos simples se tornaram lugar de oração silenciosa. Mães vinham de longe, encostavam a mão no mármore, murmuravam o nome dos próprios filhos e pediam: Nossa Senhora, faz com o meu o que fizeste com o filho dela. Nem que seja na última hora. A mensagem que ficou não cabe numa frase, mas pode ser resumida assim: nunca é tarde demais enquanto há vida e consciência. Nenhum pecado é grande demais quando há arrependimento verdadeiro. Nenhum filho está tão distante que a oração insistente de uma mãe, unida ao coração da Virgem Maria, não possa alcançar. Bruno não escapou da justiça humana. Pagou com a própria vida pelos crimes que cometeu. Mas não morreu como começou. Morreu arrependido, acolhido pela misericórdia que ele próprio tinha rejeitado por anos. Essa diferença, morrer fechado em si ou morrer aberto ao perdão, é a distância entre desespero eterno e esperança eterna. Se esta história falou com você, se você carrega culpas,
mágoas ou medo pelo futuro de alguém que ama, não guarde isso sozinho. Entregue nas mãos de Deus e nas mãos de Maria. Compartilhe esta história com quem precisa acreditar de novo. Inscreva-se no canal para acompanhar outras narrativas de fé e recomeço. E escreva amém nos comentários como resposta de fé, simples, pequena, mas sincera. Às vezes, um único amém é o primeiro passo de uma mudança que você nunca imaginou. Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, consoladora dos aflitos e mãe dos pecadores, rogai por nós, hoje, amanhã e até o último suspiro. Porque com você, de verdade, nunca é tarde demais.